Então, eu diria que quando você une metodologia, processo, estrutura, mais atitude, que é uma equipe comprometida, o vendedor engajado, com uma boa liderança e hoje as tecnologias corretas, você tem sucesso em vendas. Eu acho que tem muito empresário que tem dúvida ali, acaba até sendo aquela contratação bem superficial, que não vê a expertise ali da pessoa, não sabe se ela realmente tem aquela expertise em vendas mesmo, aquela habilidade para poder conversar com pessoas, né. Porque uma coisa é o dono do negócio, ele ter o comprometimento, afinal de contas ele está com a pele dele em jogo, né, então é claro que ele quer vender, é claro que ele precisa aprender a fazer. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do O Dono Pode. E hoje, assim, o tema vai ser incrível, principalmente aí para os empresários, né? Acho que é um tema universal que todo mundo precisa, que é gestão de equipe comercial. E eu tô aqui com os dois feras. Tô aqui na bancada, né, com o Alisson Limer. O Alisson, que tem a carreira corporativa na área de vendas, ele começou na área de treinamento em vendas, hoje é especialista em crescimento estruturado e vendas previsíveis, além de ser um exímio treinador comportamental. Seja muito bem-vindo hoje, Alisson, aqui sobre esse tema incrível. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui na nossa casa, né, no Dono Sim. Pod, no Cristal Estúdio maravilhoso, bater esse papo onde nós somos os convidados. Muito Exato, legal. trazendo aí toda a expertise que vocês têm no assunto, que eu tenho certeza que vai agregar demais aí para todos os empresários. E estamos aqui também com o Ricardo Malê. O Ricardo, tem muita experiência em liderança, especialmente em gestão tática e processos. Ele é responsável pela modelagem gerencial no pilar tático do Gestão Independente. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui para conversar sobre equipe comercial. Olá, olá Renato, olá Alisson, prazer estar aqui novamente para a gente desenvolver esse tema que é sempre quente, né, sempre importante. Vai ser bem legal o papo aqui, vamos nessa. Eu acho que esse é o tema essencial para qualquer empresa, né. Toda empresa tem que se preocupar demais ali, principalmente com a parte comercial. E equipe de vendas, né, gente, não nasce pronta. Como que a gente pode aí formar e sustentar times de alta performance? Esse vai ser o tema da noite. Bom, quero começar aí com você, Alisson. Por que ainda tem tanto empresário apostando em salvadores da pátria e não conquistam uma equipe de vendas que seja ali, efetiva? Pô, no geral, acontece muito, a gente enxerga: "E aí, Malê, tudo bem? Não falei um oi pra você ainda, né, beleza, como vai? Tudo Aí de bem, tudo Pampas, bem. tchê". Então, assim, é muito comum da gente enxergar um padrão, né, em equipes, comerciais onde tem um vendedor, geralmente, e às vezes até um empresário, ou um dos sócios da empresa que toca ali, consegue trazer a maior parte do faturamento, e muitas vezes está buscando alguém que duplica isso de alguma maneira, como esse salvador da pátria que você falou, né. Então esse é um dos maiores erros que o empresário que quer escalar o negócio dele pode fazer, né. Para ele poder realmente salvar a pátria, é muito simples, é fazer o básico bem feito, é seguir a cartilha, não tem fórmula mágica. Vendas não se trata de magia, não se trata de talento, não se trata, né, de alguma coisa que vem de fora, assim, uma coisa escondida que alguns têm e outros não. Não, é o básico bem feito de forma consistente, maciça e duradoura. Eu costumava dizer o seguinte, né, em muitos treinamentos, desde o começo, aliás, você ouviu isso lá atrás, Sim, né, nossa, muitos anos lá atrás, no né, o impacto em impacto, vendas. exatamente, que hoje se transformou numa metodologia, a gente pode falar isso mais no final um pouquinho. Eu falava: "Ó, método mais atitude é igual a sucesso em vendas". Lembra disso? Método Lembro, mais atitude. lembro. Hoje eu digo o seguinte: método mais atitude mais IA é igual a sucesso em vendas. Então eu diria que quando você une metodologia, processo, estrutura, mais atitude, que é uma equipe comprometida, o vendedor engajado, com uma boa liderança e hoje as tecnologias corretas, você tem sucesso em vendas. E como começar então pensando no empresário, como começar um time comercial? Por onde ele deve começar? Com certeza pela estruturação.
pela estratégia, né, que é a estratégia comercial ou planejamento estratégico em vendas, e isso deve ser, tecnicamente falando, o mundo ideal deve ser o quê? Um desdobramento do planejamento estratégico da empresa como um todo. Mas vamos imaginar que, ok, é muito difícil, é muito complicado, vamos fazer só o planejamento de vendas? Então, vamos fazer o planejamento estratégico. Então, para quem que a gente vende, como que a gente vende, qual os canais de vendas. Então, todo um processo estruturado da estratégia de vendas é por aí, a estrutura de vendas, né, a metodologia que vai se utilizar de forma documental, né? Ou seja, como você falou, é o feijão com arroz, é o básico bem feito. Bem feito, é o básico bem feito. E Malê, o que que você fala, assim, pensando na contratação? Então a gente, né, fez o planejamento, fez ali o básico, que é fazer o planejamento estratégico, ver os canais de venda. Por onde começar a contratação de uma equipe? Eu acho que tem muito empresário que tem dúvida ali, acaba até sendo aquela contratação bem superficial, que não vê a expertise ali da pessoa, não sabe se ela realmente tem aquela expertise em vendas mesmo, aquela habilidade para poder conversar com pessoas, né. Por onde começar? Muito bem. Renata, eu quero pegar uma linha de raciocínio aí que o Alisson começou a desenvolver para chegar na tua resposta, tá? Porque eu acho que uma coisa vai conectar na outra. Então, veja bem, o Alisson falou de 3 coisas essenciais nessa construção: método, mais atitude, mais IA é igual sucesso em vendas. Tá. De fato, né, não adianta a gente ter muita vontade, tá, isso é elementar quando a gente pensa em competências, a gente sempre vai pensar esses 3 elementos integrados aí, né, que é o saber, o querer e o fazer, que a gente pode reduzir a 2, que é o saber fazer e o querer fazer. Quando o Alisson fala método, é o seguinte, é o saber fazer. Esse é o saber fazer. Certo. Então a gente precisa deixar claro para o time, tá, pra gente chegar no sucesso, de que forma a venda acontece. Então aí entra a questão da estratégica, a construção de um bom playbook de vendas, onde tem toda a normatização dos processos, onde a gente entende como fazer cada etapa, né? Então esse é o saber fazer. Então esse aí é a parte aí do tripé que o Alisson falou, que é a parte do método. Depois tem a questão da atitude, que é o querer fazer. E aí entra a variável humana de uma forma muito forte, porque uma coisa a gente tem o dono do negócio que está comprometido até o lombo, né, como a gente diz aquela velha história lá, né, do do bacon e dos ovos, né, depois o Alisson pode contar aí para quem não conhece, essa é muito velha, né, não vou nem parar para contar essa história, mas o dono ele está comprometido com o couro, né, ele tem que aprender a vender, ele tem que querer vender, ele tem que saber e tem que querer, senão ele sabe que o negócio não funciona. Então geralmente quem começa um negócio começou atendendo a sua clientela, e chega um momento natural que ele vai querer, então, ter uma equipe de vendas, tá? E futuramente, depois ter um gestor de vendas. E assim ele vai crescendo, né? Então, o grande problema é o seguinte: como é que eu duplico a variável querer? Então, nós temos a variável do saber fazer e nós temos a variável do querer fazer, né? A variável do saber fazer, como o Alisson bem falou, a gente vai conquistar isso aí com o método, né? Dentro do tripé aí que o Alisson falou, a questão do método de vendas, onde entra a questão do playbook, todas as normas, tudo que tem a ver com o nosso processo. O grande problema tem a ver com a variável do querer fazer, porque uma coisa é o dono do negócio, ele ter o comprometimento, afinal de contas, ele está com a pele dele em jogo, né? Então, é claro que ele quer vender, é claro que ele precisa aprender a fazer. Então, o grande problema acontece quando este dono do negócio começa querer multiplicar, começar a querer contratar e colocar gente, por mais que tenha um sistema aí de meritocracia, claro, por mais que a gente tenha aí comissionamento em vendas, tudo isso, o que a gente mais ouve, e aí o Alisson pode confirmar daqui a pouco já, é que a gente mais vê assim, ó, mesmo com todos os benefícios, mesmo com todas as vantagens de ter um comprometimento com a venda, a gente vê muita gente fazendo corpo mole. E aí é que a gente encaixa com a pergunta da Renata, que é a questão que começa essa solução, começa nos critérios da contratação. É ali que a gente tem que começar a pensar, bom, quem eu vou colocar no meu barco?
tá? E aí a gente vê que existe muito desconhecimento por parte dos empresários que não entendem como fazer esse processo. Eu contrato baseado no quê? Eu fui com a cara, eu gostei, né? Fulano veio aqui, me contou uma história maravilhosa, disse, nossa, eu vou botar para quebrar, vou arrebentar, mas depois que veio, começou a trabalhar, se mostrou um grande de um preguiçoso, né? Então, a questão da contratação é a primeira equação que a gente precisa resolver. Bom, eu diria que, claro, que essa é a primeira equação que a gente tem que resolver depois que a gente já tem metas claras, né? E o sistema de meritocracia bem desenhado, isso é importante, porque a pessoa tem que entrar no jogo já sabendo o que é vencer o jogo, o que é perder o jogo, o que ela ganha vencendo, quais são as consequências se ela não estiver desempenhando, performando bem o papel dela dentro do time. Então, esse sistema, tá, de meritocracia, né, e clareza em relação ao processo, como é o processo de venda, viria antes, tá? A contratação já tem que partir disso. Então, primeira coisa que eu te diria, Renato, para não estender ainda muito a minha resposta, seria a seguinte: primeiro passo da contratação é ter metas e métodos claros, para aí sim a gente traçar um perfil que vai ter aderência a esses processos que a gente já entendeu que são vencedores, tá? Porque aí sim eu vou saber que tipo de venda eu trabalho, é mais consultiva ou não é, né? Então todas essas variáveis de perfil que eu vou precisar para aquelas funções ali são definidas dentro do processo. Então, antes de sair contratando, ter clareza o que esse cara vai fazer dentro do time, o que esse cara vai fazer dentro da empresa, porque somente assim eu vou saber qual é o perfil que eu estou buscando. Aí pronto, a gente vai ter uma série de mecanismos, de ferramentas aí para nos ajudar a fazer essa escolha. Essas ferramentas, elas nos dão 100% de certeza de uma boa contratação? Não, não. Por melhor que seja a empresa, mesmo que você tenha uma empresa aí que trabalhe com você no processo de recrutamento, seleção, sempre a gente vai trabalhar mitigando o erro, né? A gente nunca vai dizer assim, nossa, sempre eu vou contratar certinho agora porque eu tenho todos os mecanismos de seleção, né, de treinamento, tudo pronto. A gente vai mitigar o problema, tá? Mesmo porque Mas tem o fator humano que sempre é imprevisível, né? exatamente, exatamente. Mas assim, dá para melhorar muito, Sim. tá? E hoje, com as inteligências artificiais, com certeza a gente tem grande apoio para fazer todo esse trabalho de definição de perfis, inclusive de questionários que a gente pode aplicar para tentar ser o mais preciso possível no processo de contratação. Mas aí eu quero passar a bola para o Alisson, porque ele conhece muito dessa parte aí de perfis, de perfis comportamentais, e pode também nos trazer uma luz se o assunto, se a gente quiser continuar avançando nesse assunto aí de contratação. Não, legal. E eu quero até fazer uma pergunta, porque a gente sempre ouve: "Ai, nossa, aquela pessoa tem o dom de vendas, né. Olha, vou contratar para ela conversa tão bem, acho que ela é muito boa em vendas, né". Isso é verdade? Existe dom para vendas? Esse é um critério para se analisar na hora da contratação? Ou é mito ou verdade? É verdade e é mito, tá? É verdade e é mito. Existe sim aptidões que são naturais, dons, verdadeiros dons, né? A pessoa nasce com aquela facilidade extrema para alguma habilidade, como por exemplo vender, se relacionar, conseguir falar em público, né? Expor as ideias. Existe sim, sem sombra de dúvida. Agora, existe o treino, o esforço, a repetição, a constância, o método, tá? Se você tem uma pessoa que, vamos pegar um exemplo aqui, vai. Para mim, um dos melhores, falar de música, que o Malê pode falar com muita propriedade também, então vou trazer uma analogia, né? Para mim, um dos melhores eh, guitarristas do mundo é o Slash, ex-Guns N' Roses, tá? Com certeza tem outros maravilhosos. Eu sou só um entusiasta. O Malê já tem uma formação mais musical, deve conhecer outros aí e pode abalizar aquilo que eu vou falar. Se você tem o Slash, que tem um dom, o cara nasceu basicamente ali já tocando acorde, fazendo intuitivamente. Você pega um cara desse, com estudo, com dedicação, com persistência, com um método de ensino, de tocar e etc., que você tem o quê? Um Slash, Sim. né? Você tem um gênio.
Você tem um gênio, exatamente, tem um cara muito descolado da realidade. Agora, em vendas, tem o seguinte, né? Geralmente quem tem o dom em vendas, geralmente, não estou falando de forma absoluta. Geralmente esses caras não estudam, não se dedicam, eles se pautam no talento. Pelo menos a old school. Eu vejo que tem uma movimentação um pouco mais de mudança hoje, né? De gestão também. Vejo uma certa mudança. Mas pegar um pessoal mais old school, o cara que bate no peito, aquele melhor vendedor, né? O Fzão, o Fzão ali e tal. O cara se pauta nesse talento, ele acaba vendendo muito bem, ele acaba se relacionando, montando uma carteira ali, né, com base na confiança, no histórico dele, muito tempo. E ele para no tempo, ele acaba não evoluindo, ele acaba não se esforçando, e é tudo que uma equipe de vendas não precisa. Aqui já entra num tema bem polêmico, que é assim, é melhor você ter 5 vendedores medianos Fazendo método? cumprindo o método, sendo consistentes, alimentando o CRM, cumprindo o processo, seguindo o método e o processo, do que um que vende o mesmo que os 5 sozinho, o lobo solitário. Mesmo porque esse, muito provavelmente, vai contaminar a equipe, vai gerar uma sensação ruim, né? Geralmente esses caras não seguem outros critérios, outras diretrizes que não necessariamente do processo em si de vendas, mas até do próprio status quo da empresa, da cultura organizacional, de regras gerais, né, de documentações e outras coisas. O diretor, o gerente acaba passando um pouco de pano para esse cara porque ele performa muito bem, porque ele traz uma boa parte do resultado. Então, existe sim dom, talento, mas existe esforço, Método. método, consistência, constância, estudo, dedicação. O ideal é quando a gente tem o talento, que ele se encontre, né, com o método, com a constância, e aí é o que o Malê falou, a gente vai ter o gênio, o Sim. cara que Fora da realmente curva. fora da curva. O que você E acha esse que... cara, Não, pode só, falar. só Manda para ver, fazer, Malê. Pode falar. fazer um agregar aí. Tem um delay, às vezes o Malê já aproveitando, né? Às vezes dá um delayzinho assim, ele não chega lá o som, então parece que ele está interrompendo, mas ele está só Mas ele fluindo a tá, conversa. mas ele Não, tá mas mesmo. pode estar fluindo a conversa aqui. Bora, Malê. Não, é quando você falou a questão do músico, né? Eu fui professor de música, né? Durante alguns anos da minha trajetória. Na verdade, foi a minha primeira profissão, né? Então eu pude ver Faz esse tempo, hein? fenômeno. Faz tempo, hein? Eu tinha 18 anos, eu tinha 18 anos. Nossa, eu não me Esse lembro ano eu faço passado. 58, faz os cálculos aí, né? Então faz um bom tempo, sim. E a gente via isso muito, tá? Quer dizer, o cara que era. Eu vi, tá? Músicos que não tinham um grande talento, mas eram muito esforçados e acabavam tocando bem. Não assim, extraordinário, mas tocavam bem, bem, pelo esforço. Tinha os caras que tinham um talento natural e se fiavam nesse talento e acabam ficando pior do que os caras que não tinham tanto talento, porque não praticavam, porque não se dedicavam. E eu vi, caras, em especial tem um com o qual eu toquei, que é o chamado Duca Lendecker, é um guitarrista aqui da banda Cidadão Kane, né? O Duca, eu conheci, ele tinha 16 anos. O Duca acordava, sei lá que horas da manhã, coisa que raramente o músico faz, né? O cara acordava cedinho, entrava no banheiro, fechava a porta e tocava a guitarra desligada e ficava estudando horas. Bom, o cara, como guitarrista, é extraordinário, porque além do talento, mais a prática. Agora eu quero complementar dizendo o seguinte: infelizmente, tá? No perfil de vendas, o perfil de vendas, que é mais comum para o processo de vendas, que é esse cara que ele se vira, ele descola, ele dá um jeito, ele improvisa, chega na hora, ele, sabe, ele cria uma forma de encontrar um caminho para fechar um negócio. Esse cara que ele é o criativo, ele tem como um mau hábito, que é um vício, na verdade, que é a chamada autossuficiência. É um pensamento, é característico desse perfil. Eu sei porque o meu perfil é esse, o Alisson tem um perfil bem parecido e a gente conhece, né? É aquele cara que diz, não,
eu me basto, né? Eu me basto, não, não, deixa, sabe, deixa comigo que na hora eu dou um jeito. Então, esse perfil, que por um lado é o lado positivo do cara que vai trabalhar muitas vezes no processo de vendas, que ele tem esse jogo de cintura, junto no pacote, vem o vício da autossuficiência. Que aí se torna um cara muito difícil da gente colocar dentro de um processo, dentro de. Então, assim, o empresário que está aqui nos acompanhando, de repente ele já viu isso acontecer várias vezes. Então, ele agora está resgatando, puxa, eu já vi essa história. E é assim mesmo, né? E qual é que é o grande desafio? Aí é que eu chego no ponto que eu queria agregar, tá? Aí é que entra o ponto da importância da gestão sobre a equipe, onde o líder tem que educar aquilo que não vem pronto do funcionário, que não vem pronto da equipe. Então, o que veio bem? O que veio bem desenvolvido? É esse lado que o cara descola, que o cara desenrola, que o cara vai lá e se vira. Isso vem bem desenvolvido. O que não veio é a disciplina, é a constância e a humildade. A humildade, ou seja, eu preciso estudar, eu preciso baixar a cabeça e aprender. Então, este é o lado que vai exigir uma boa gestão da equipe. É aqui que entra a qualidade da liderança que a gente ainda nem entrou, né? A gente nem entrou nessa questão da gestão Nossa. tática, mas a gente pode dar sequência aí. Vou passar a bola para vocês. Sim, e eu queria saber, né, você falou aí de problema, desafio, qual que é o mais comum que trava, Alisson, o crescimento das pequenas e médias empresas? Tem vários fatores, é multifatorial, né? Não tem uma coisa em si, mas no geral é sistêmico, é a falta de planejamento, de processos bem organizados, bem estruturados, de métodos que possam ser replicáveis, duplicáveis, né? Se pautar muitas vezes no falando de equipe Sim. comercial, né? Se pautar no talento de uma pessoa só, e quando ela sai, faz o quê? Busca outro salvador da pátria, né? A falta de uma estratégia clara de vendas, tá? Falta de uma estratégia clara, tá? Então nós vamos vender para esse público dessa forma, com essa metodologia, né? Com esse script, a partir, né, desse método, enfim. Então acho que vai bater sempre aí na questão de, de gestão, realmente, estratégia, primeiro, né? Nível estratégico, e depois ali que vai cair na mão do gerente, né? O que acaba acontecendo muitas vezes é que pela falta de um processo mais claro, de uma estratégia bem definida, você tem. Isso não acontece só em vendas, mas muito especialmente em No vendas, geral. em outros departamentos também, mas especialmente em vendas. O que acaba acontecendo é que você tem uma outra empresa dentro da sua empresa, que é a empresa do gerente de vendas, que tem uma cultura meio que própria, que tem um modo operandi específico e que, pelas vezes, pelas circunstâncias, pela falta de estrutura de gestão, ele puxa tudo para ele ali, ele tem que prestar conta do resultado, então ele vai fazer do jeito dele, e não do jeito da empresa, não dentro da estratégia da empresa. Isso acontece muito em pequenos negócios. Eu vejo até que tem muitas empresas que não tem nem processo, que não tem nem método, e aí realmente fica na mão da pessoa que está comandando aquele departamento, né, sem critério nenhum. E pensando nisso, né, o que que você vê, você que é especialista em vendas, né, trabalha muitos e muitos anos com isso, qual que é o padrão que você vê dessas equipes, né, que não atingem as metas, que têm dificuldade, ficam sempre no sufoco ali para bater as metas da empresa? A primeira, tem alguns padrões aí. Sim. A primeira, muitas vezes, são metas inalcançáveis. Ah, legal. Metas inalcançáveis, né? Porque tem sempre essa questão da equipe de vendas. Vamos pôr uma meta a mais, vamos pôr uma meta. Ou se não, vamos aquela história, né? Muito comum também dentro do métier de vendas. Vamos mirar na estrela, se acertar a lua é lucro, sabe? Sim. Isso não é legal, porque acaba desmotivando também a equipe, né? Você tem aí a questão, mais uma vez, de estratégia, efetivamente, né? A falta de uma estratégia clara, bem definida, que possa ser sustentada, que possa ser duplicada, replicável, né? Você tem a falta de preparação da equipe comercial, do tipo, joga aí, vai lá, o cara tem talento em vendas, né? Contar com a sorte, né? Contar com a sorte, efetivamente. Então, assim, hoje a gente tem a figura
do playbook de vendas, que ela contempla deve contemplar aí toda a sistemática de vendas, não só o processo de vendas, que deve ser validado pelo tipo de negócio. A gente tem mais ou menos uma visão geral, tem diferenças gigantes quando é varejo, quando é uma venda complexa, quando é uma indústria, quando é serviço. Você tem alguns padrões, mas então o que a gente vê é a falta de um playbook de vendas bem estruturado, bem formatado, bem, preenchido, né, uma cultura organizacional, específica da área de vendas que acaba destoando muitas vezes da companhia como um todo. Acho que alguns que dá para citar, assim, que são latentes. Legal, você falou de cultura e o Malê também falou sobre cultura, né. Fala um pouco pra gente, Malê, como que essa questão da cultura organizacional, ele impacta ali as vendas, né? Na verdade, a cultura organizacional é aquele conjunto de códigos, né, de crenças, valores, né, que acabam resultando em comportamentos que as pessoas elas seguem, elas imitam. Então, veja, quando o dono do negócio, tá, tem uma cultura tóxica, ele vai impactar no seu nível, no nível gerencial, que vai passar isso para o nível operacional e que vai acabar chegando lá no cliente, tá? Então, empresa que faz qualquer negócio para fechar uma venda, mesmo quando o cliente não precisa do produto. Então, assim, eh, no nível tático, tá? No nível da gestão, o que a gente vê é muita inaptidão, tá? Dos gestores, né, em lidar com pessoas, lidar com equipe. Tá? Não é nenhuma novidade que eu estou falando. Tá? Então a gente vê assim, uma grande dificuldade, né, do nível tático em resolver problemas de comportamento, né, que são essencialmente falhas, né, do saber fazer e do querer fazer, né, que acabam respingando ali. Claro, sem falar as questões mais éticas, né, mais assim, que são desvios da norma, né, mas as questões mais óbvias, aquelas questões mais do dia a dia, que é o cara que ele não quer preencher um formulário porque aquilo dá trabalho, porque ele não vê valor naquilo, e então ele não preenche direito um CRM, aquela informação acaba se perdendo, então o negócio deixa de acontecer naquele tempo, ou de repente a falta da informação faz com que aquele negócio que poderia ser poderia acontecer daqui a 3 ou 4 meses não acontece porque a informação não foi para o CRM. Então, essas inconstâncias, essas inconsistências, é muito difícil, tá, que o funcionário por si, por sua própria cultura, por sua própria atitude, tenha esse comportamento. Então, inevitavelmente, é preciso ter um bom gestor de equipes, né, que faça esse trabalho, que eduque as pessoas e que treine as pessoas naquilo que elas não vêm prontas, como eu disse. Né? Talvez veio pronto aquela habilidade, eu naturalmente sou uma pessoa comunicativa, que beleza, que maravilha, mas venda não é só isso, né? Tem todo um lado que não depende de comunicação, que é um lado de organização pessoal. Tem muita gente que sai para fazer venda e não leva não leva como é que se chama? O portfólio, né? E se atrasa. E não tem gente que trabalha sem ter uma agenda, sem ter compromisso claro, então é tudo na cabeça, sabe? Então aquela coisa disforme, né? Então, a cultura da empresa, tá, em relação a lealdade, em relação à responsabilidade, em relação à honestidade, tudo isso que forma, né, a cultura da empresa, acaba inevitavelmente respingando nos comportamentos que impactam positivamente ou negativamente, não só o fechamento das vendas, mas também a continuidade, né, e a indicação dessa empresa por meio de consumidores satisfeitos, né, e felizes, né, com aquilo que estão recebendo daquela corporação. Sim, eu vou trazer uma pergunta polêmica aqui. Polenta. E de quem é a culpa? Porque a gente vê, né, os empresários, eles querem colocar a culpa em alguém. Quando uma equipe não performa, de quem que é a culpa? Bah, de cara, a culpa é sempre do dono. Se é uma pequena empresa, principalmente, né? É sempre do empresário. Ou se são mais de um sócio,
Dos empresários. dos empresários, mas aquele que diretamente é o gestor da área comercial, né? Porque ele é o responsável por aquele pilar do negócio. Então, óbvio, é dele, sem sombra de dúvidas, tá? Não tem muita polêmica aí. Tem uma dor, né? Porque geralmente você tem vários perfis que vão colocar a culpa sempre no É, outro. exatamente, mas é polêmico porque a maioria dos donos sempre jogam a culpa em alguém, não neles, né? Por isso que é polêmica. É verdade, é verdade. Nós pregamos sempre isso no Gestão Independente, Sim, sim. que a empresa é reflexo do dono, Sim, né? sim. E a gente está sempre buscando uma desculpa mesmo, né? Para que a gente não olhe para aquilo que é importante. E aqui vale um ponto também, né? O empresário, o pequeno empresário, ele é um cara também talentoso em muitas coisas, ou muito esforçado em outras, ou as duas coisas também, do Sim. jeito que a gente falou de talento, né? Agora, quando ele. Então, ele merece um parabéns, né? De ter chegado onde ele chegou. Isso é um fato. Ele é um herói no Brasil, de chegar onde ele Verdade. chegou. Se ele está sobrevivendo, está ganhando dinheiro, ele é um herói. Agora, para ele ir para um próximo patamar de faturamento, de rentabilidade, de estrutura organizacional, de governança, de resultado, ele precisa mudar o mindset dele. É meio jargão, né? Falar mudar o mindset, e tal, mas, porra, é isso, né? Ele tem que mudar. É aí que começa a mudança da empresa. Porque justamente é reflexo do dono. Exatamente, não tem como. Então é muito legal. Você chegou até aqui, seus recursos te trouxeram até aqui, e agora, se você quer ir até ali, que é muito mais, você vai ter que mudar a tua cabeça, a tua forma de gestão, o teu mindset, a tua forma de pensar, as tuas crenças, efetivamente, né? Porque aquilo que te trouxe até aqui Não vai não levar. vai te levar até lá, porque Sim. senão você já estaria lá, com certeza absoluta. Então, esse é um erro muito assim, vale a pena colocar, enfatizar, porque o empresário, ele tem uma autoestima, ele tem uma história, ele é um cara de sucesso, né? Mas para ele ter um próximo nível de sucesso, ele vai ter que fazer um refresh, ele vai ter que buscar novas Reprogramar mesmo. referências e fazer uma outra lição de casa que ele não teve. Especialmente se ele quer duplicar, né? Se ele quiser duplicar, replicar esse sucesso e sair da operação, não dependendo dele. Vai, Eu Madu. quero fazer um comentário em relação a isso. Sensacional, né? Essa sacada do Alisson aí. Primeiro, concordo 100%, né? Eu particularmente, tenho só uma pequena mudança aqui de nomenclatura. Eu não gosto muito de falar de culpa, tá? Eu prefiro falar responsabilidade. Eu acho mais palatável, né? A gente falar de responsabilidade. Eu acho que a responsabilidade por tudo isso é do dono, porque começa nele a cultura. E eu já vi, bom, o Alisson, todos nós que trabalhamos aí com gestão, com consultoria, a gente vê claramente, né, a diferença nas empresas em que o dono tem uma cultura de sucesso, né, não apenas de sucesso momentâneo, mas um sucesso perene, porque o cara tem virtudes, né, de uma boa liderança, e a gente vê caras que vão ficar batendo com a cabeça na parede por muito tempo, porque tem que resolver coisas internamente que são da sua responsabilidade. Mas aí é que entra o pulo do gato aqui, que é o seguinte: a questão tá, Ricardo, eu entendi que eu preciso mudar minha mentalidade, que a responsabilidade é minha e que tem coisas que eu preciso trabalhar dentro de mim para conseguir realmente criar uma cultura de sucesso da minha empresa e multiplicar isso. Eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer. Eu quero, mas eu não sei por onde começar. Eu acho que aí é que entra a questão da gente ter uma boa consultoria, uma boa mentoria para essas pessoas, tá? É aí que a gente tem um atalho imenso, porque demora muito tempo para uma pessoa que já está super responsável por tocar um negócio no dia a dia, já está envolvido em operação, e já está fazendo um monte de coisa, já precisa lidar com um monte de questões trabalhistas e burocráticas e tudo, ainda ter que tatear no escuro, buscando alguma
luz que o ajude a identificar esses pontos de melhoria dentro de si. Então, neste ponto, é que um trabalho, por exemplo, como esse que a gente tem feito, né, que é o gestão independente, ajuda demais, porque é um trabalho de, eh, como é que a gente diz? É um trabalho artesanal com cada gestor, com cada dono de negócio. É um trabalho de ajudar cada um a identificar esses pontos e acelerar um atalho, do bom sentido do atalho, não aquele atalho do tipo, eu sou preguiçoso, então eu não quero fazer o que tem. Não, é o atalho da gente fazer rápido o que precisa ser feito, tá? Então eu acho que esta é a sacada que todo dono de negócio precisa entender, e talvez aí esteja já o primeiro desafio, que é ter a humildade de dizer assim, olha, eu preciso de ajuda. Eu entendo muito do meu negócio, eu entendo muito do meu produto, entendo muito do meu mercado, mas eu preciso entender mais sobre mim e sobre como eu gerencio o meu próprio negócio. E eu preciso que alguém me ajude nesse processo, né? Então, era essa só o complemento que eu queria fazer à fala do Alisson. Não, perfeito, perfeito. Alisson, quais são os pilares que sustentam uma equipe de vendas previsível? Primeira coisa, a estratégia comercial, tá? Sem direção clara, todo esforço é desperdício, tá? Segundo, processo de vendas. Venda não é só talento, ou, né, dependendo só de talento, é método. Então, aqui entra o playbook robusto, bem elaborado. E o terceiro pilar, pessoas, liderança também, tanto a equipe como a gestão da equipe, né? Então, sem gente boa e líder presente, nada se sustenta. Nossa, muito boa. E aproveitando o gancho, playbook robusto de vendas, eu queria que você explorasse um pouco isso, porque eu tenho certeza que eu acho que tem muito empresário que nunca ouviu falar esse termo, playbook. O playbook é um termo gourmet, né? É. Que define aí, né, o conjunto de diretrizes, a política comercial, eh, o como está estruturada a equipe, o organograma da equipe, as funções, né, o job description, a descrição dos cargos, o processo de vendas bem desenhado, os scripts de vendas específicos, a metodologia de vendas, todas as informações necessárias. Vamos pegar o manual do departamento comercial. É chamado de playbook de vendas, tá? Às vezes ele começa até com a história da empresa, né? Então, o quanto mais ele for robusto, quanto mais ele for bem elaborado, mais fácil vai ser para o empresário, né? Para o pequeno empresário, pequeno e médio empresário, e para o gestor de vendas, que às vezes o gestor de vendas, um dos sócios tá nessa função, está acumulando essa função. Então, especialmente nesse momento, para passar esse bastão para um nível tático, para um gerente de vendas, para um supervisor de vendas, então, se ele tiver tudo bem documentado, todos esses elementos e muitos outros ainda bem documentados, é muito mais fácil essa tarefa, é muito mais fácil ele ter sucesso, é muito mais fácil ele conseguir passar esse bastão e efetivamente conseguir replicar esses resultados. Então, né? E por sinal aqui, né, falando, o gestão independente tem um playbook que é top. Então, dá para aproveitar aqui e falar dele? Dá, né? Nossa, Lógico que dá. claro, Óbvio, né? aproveita que Se a gente esse é o tema. patrocina, né? Bora lá, né? Então, Não, ó, eu acho que é muito importante até para poder ilustrar aí, né, para quem está assistindo sobre isso. é verdade, sem dúvida. Então, assim, o maior problema das empresas que não consegue vender mais e ter consistência, geralmente não é preço. O cara às vezes pensa em diminuir preço, né? E muitas vezes nem a qualidade do produto. Aliás, é um grande erro pensar em só diminuir preço. Pois é, sem dúvida, né? O que geralmente trava o crescimento da maioria das empresas aí é a falta de planejamento, né? É a falta de organização, é a ausência de scripts que são bem estruturados, ausência de controle de KPIs, equipes mal treinadas, né? Esses são fatores que separam as empresas que vendem com previsibilidade, com crescimento Sim. estruturado, né, que tem lucro, daquelas que vivem oscilando aí no faturamento ou dependendo de só
um vendedor daquele salvador da pátria, né? Ou pior, que simplesmente param de vender, trava realmente as vendas. Então, assim, foi pensando em como ajudar esse pequeno e médio empresário a dar o primeiro passo e certo que nós criamos o Playbook de Vendas mais IA, Uau! tá? Ele não é mais um playbook de vendas simples, ele é um verdadeiro kit, Renata, essencial para a gestão comercial. É uma ferramenta prática e estratégica feita para quem quer vender com mais organização, com controle e resultados reais, tá? Ele une ferramentas práticas com o poder da inteligência artificial para ajudar o pequeno e médio empresário a estruturar o processo comercial, a gerar mais oportunidades de forma consistente e fechar mais negócios todos os dias. Em pouco tempo, ele já vai conseguir identificar os gargalos, corrigir falhas, potencializar os resultados e os resultados da própria equipe. Tudo isso de forma muito simples, direta e aplicada à realidade de cada negócio, porque ele vai ser personalizado, tá? Então, para você que está assistindo aí esse podcast, esse episódio nosso aqui, além de um valor especial, você vai receber 1 hora de consultoria gratuita com Uau! um dos fundadores aqui do Gestão Independente. O link deve estar aqui na descrição. Não é por nada, mas olha, Renato, de verdade, Não, essa entrega que você falou é fantástica. Quem não quer e quem não precisa disso, né? exato. E eu vou falar do playbook, tá? Na hora que a gente foi conceber esse playbook, a gente comprou todos os que tinham no mercado para fazer um benchmark, Lógico. né? E assim, disparado, o nosso é o melhor playbook que tem. E nós desenvolvemos aí palmas para o Daniel Baldassarini, desenvolveu vários agentes de IA personalizados para cada uma das necessidades específicas. São vários, aqui eu não vou falar o número para não errar, mas são vários agentes de IA. Então, por exemplo, um playbook que vai ajudar no script, um agente de IA que vai ajudar no script, outro que vai ajudar na história da empresa, outro com canais de vendas, outro a estruturar objeções e assim por diante. Top. Top, é um verdadeiro kit comercial, de verdade. Tá muito top. É só acessar então o link que tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo em algum lugar. Alisson, eu queria que você explicasse aí para quem está assistindo como que faz um bom onboarding de uma equipe comercial. Pô, primeiro fazendo uma boa contratação, né? Sim. Que não é fácil, é bem difícil fazer uma boa contratação, especialmente de equipes comerciais. O pequeno e médio empresário sofre muito com isso, né? Com contratação. Então, começar pela uma excelente descrição do cargo, tá? Depois disso, com um excelente anúncio, bem feito da vaga, qual a função, responsabilidades, né, o perfil, ter clareza do perfil que você está buscando. Então, fazer uma boa contratação já é meio caminho para fazer um bom onboard, tá? E um bom onboard consiste em vários elementos que estão no playbook. Não é brincadeira. Na verdade, já tem até a estrutura para fazer o onboard. Nossa, até isso tem um Tem. playbook. E até escopos de treinamentos que são mais básicos, replicáveis, né? Mas vamos falar, né? Eh, um bom onboard, alguns elementos assim, de bate-pronto. Você precisa dar transparência aquilo que você está buscando, né? Ou como que a empresa espera, ou como que é a cultura, né? Mostrar, deixar claro. Claro que isso, no processo seletivo já vários elementos vão estar inseridos, mas o onboarding ele serve para mostrar efetivamente e dar ali o primeiro passo, os primeiros elementos de como que vai ser o tom do trabalho, né? Que o cara vai ser bem recebido, para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta mais em casa, né? Porque sempre o primeiro, mesmo que o vendedor é aquele cara mais descolado e tal, Sim. mas ele tá ali com o friozinho na barriga, todo mundo, né? Nesse início, então é importante você mostrar como funciona a casa, fazer uma rodada aí nos departamentos, né? Deixar um tempo com o gestor de vendas também, alguma coisa que seja estruturada, Renata, por favor, estruturada, já antes, sabe? Não fazer nada no improviso, já deixar ali essa integração ali, né, detalhada, como que vai ser a distribuição do tempo, né? E no primeiro dia, não trabalhar já com a mão na massa ali, fazer realmente uma ambientação, né? Esse onboard vai servir para fazer uma boa ambientação. Perfeito. E, Malê, fala pra gente qual que é o papel do líder, né? É o líder que faz esse onboard? Qual que é o papel do líder ali
com a equipe, né? Ele só serve para cobrar? Não, olha, complementando e integrando com o que o Alisson falou, esse onboarding, né, ele tem muito a ver com essa questão do tom da orquestra, né? Qual é o ritmo da coisa. O cara, às vezes a gente tem que pensar assim, não só como é o onboarding, mas antes eu acho que a pergunta é por que onboarding? Tá? Por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou perder tempo, meu tempo, né, o tempo produtivo do funcionário fazendo um trabalho de integração, de ambientação? Frescurada isso aí, vamos direto pro, né, vamos direto pro vamos ver, bom, o onboarding, ele responder de uma forma muito popular, assim, eu diria assim, ó, pau que nasce torto nunca se direita. Então a gente precisa, a partir do onboarding, criar essa noção de que é, quem somos nós, qual é a nossa cultura, como é que a gente trabalha aqui, quem são os teus colegas, como é que você interage, como é que a gente resolve nossos problemas. Quer dizer, nessa integração tem que ficar claro para quem está chegando como nós somos, como nós As trabalhamos, regras, né? né? As regras do jogo, o que pode, o que não pode, como é que as coisas acontecem. O máximo que a gente puder cobrir nessa entrada, o cara já entende assim, ó, ele já vai sendo educado desde o momento que ele coloca o pé dentro da empresa, tá? Então acho que isso aí é muito importante, tá? Fica muito difícil a gente começar a dizer quais são as regras, depois que o cara já tá 1 mês, 2 meses, 5 meses na empresa, aí ele começa a descobrir, né, que ele tá pisando na bola, ou que aquilo não pode, aquilo não deve, né? Então acho que no onboarding, precisa ter esse cuidado e esse entendimento, né? Que a gente tem que começar com o pé certo. Não vou dizer nem direito nem esquerdo, porque eu sou canhoto, então para mim seria o certo, seria o canhoto, né? O esquerdo. Mas enfim, começar com o pé certo aí, tá? E o papel do líder dentro desse processo é mostrar, já se apresentar como aquele que vai dar amparo, quer dizer, já mostrar como é que vai ser essa relação, certo? Porque o grande problema que a gente vê na questão, na relação líder-liderado, é que ou a pessoa ela já tem uma experiência, tá? Com outros gestores em outros cenários que foi muito, ou pode ter sido muito negativo, tá? Do ponto de vista de dizer que me senti oprimido pela outra gestão que tinha, eu saí da outra empresa porque o gestor era insuportável, né, o chefe era insuportável. A gente tem dados sobre isso, 87%, É 87% das muita pessoas que coisa. pedem demissão alegam que o principal motivo foi o mau relacionamento com o gerente direto. Então a pessoa já chega na empresa com o pé atrás em relação a essa liderança. Ai, meu Deus, quem é que vai estar aqui agora, né? Quem é que vai me liderar? Então, o gestor é muito importante ele estar presente nesse momento aí para mostrar, né, que ele não é, que o tom vai ser outro, tá? Eventualmente, essa pessoa nunca teve uma experiência, certo, de ter uma liderança formal dentro de um negócio. Às vezes veio com um hábito de ser mimado em casa, etc. Então, não precisa entender isso de saída. Então, o papel do gestor é mostrar qual é como vai acontecer essa relação. Quer dizer, que ali existe uma relação de corresponsabilidade, de respeito, de sinceridade, né? Então, começar a colocar esse tom aí desde o início da relação. Então, acho que o gestor, ele exerce um papel fundamental e é imprescindível que ele esteja no processo de onboarding. Ele pode contar com o apoio de colegas veteranos, que pode contar para algumas coisas. Olha, o fulaninho aqui vai te apresentar tal processo ou tal coisa. Beleza, pode contar com o apoio de alguns veteranos ali, de alguns funcionários mais antigos, mas o gestor tem que estar presente. Legal. E ele é o gestor também que vai cobrar o, o colaborador? Quem seria se não ele, né? Porque ele é o líder direto, né? Veja, se eu sou um gerente de vendas dentro de uma empresa, é porque será cobrado de mim a meta de vendas. Eu sou o responsável final pela meta de vendas, porque eu sou o gerente do departamento, né? Então, eu serei cobrado pela meta de vendas e eu não vou conseguir atingir essa meta de venda sozinho, obviamente, eu vou ter que contar com o apoio do meu time. Então, eu preciso cobrar do meu time o desempenho em vendas, né? Eu vou ter que saber dividir de forma clara, né, como essas responsabilidades se dão, e aí a gente tem vários erros que são cometidos. O Alisson já falou de um que é clássico, né? Colocar a régua lá em cima, achando que o pessoal vai se motivar, e não vai, né? Então, precisa ter uma clareza, né? A meta, ela tem que ter
uma química aí por exemplo, a meta tem que ser difícil sim, porém alcançável. Se ela é impossível, as pessoas se desmotivam. Né? Outra coisa importante é entender o seguinte: é óbvio que um funcionário que está chegando, um vendedor que está chegando, não vai ter nem o mesmo conhecimento, nem a mesma habilidade, eventualmente não tem nem a carteira de um veterano. Então, é injusto eu cobrar de quem está chegando o mesmo resultado de quem já está há um tempo. Então, esse entendimento, né, essa divisão de responsabilidades e dar essa cadência, né, quem precisa dar realmente é o líder, né? Ele precisa não somente cobrar, mas ele precisa também dar suporte para que os resultados aconteçam dentro do prazo que se espera. Não, fantástico. Eu queria que Alisson e Ricardo dessem aí uma dica para o empresário que está assistindo, como então começar nesse processo aí de construir uma equipe em vendas. Muito fácil. Adquire o playbook de vendas que está aqui. Não, é sério. É porque é barato, entendeu? Adquire o Não tem nem playbook de desculpa. vendas, não tem desculpa, Não de tem verdade. desculpa. Falando de verdade mesmo. Ou seja, começa a seguir a cartilha, entendeu? E a gente tá falando de quase 100 páginas ali, né? É robusto. Então, começa por aí. Se não quiser, vamos pegar. Não quero, nem vou falar o valor aqui, porque eu não sei, pode variar também, mas é barato mesmo, tá? Mas não quero, beleza. Então, começa escrevendo a tua estratégia comercial, documentando, né, como que está organizada a tua equipe, o processo, desenha o processo de vendas, tá? Treina a sua equipe em cima desse processo de vendas, né? Escreve como que é o perfil do vendedor que você quer, o que ele faz, o que ele não pode fazer. É o básico bem feito, não tem muito segredo. Malê, é isso? Sim, e a dica matadora, né? Matadora, que vai fechar com chave de ouro, que o Alisson falou, é aproveitar a sessão de mentoria que você vai estar recebendo ao adquirir, né, esse produto aí, que já tem um preço absolutamente barato, né? O valor que você vai pagar não paga nem 10 minutos da brincadeira, né? Mas não paga Não é nem 10 brincadeira, minutos não. da nossa. Não é brincadeira, não. E detalhe, o Dani mandou a Eu cópia. não quero dar valor, eu não quero dar valores, que é para não me comprometer, mas eu quero dizer o seguinte: Não, até porque o valor preço pode padrão do mudar. O produto. link é o mesmo, mas pode mudar depois o valor. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o valor é muito baixo, não paga nem poucos minutos de uma consultoria, então você está recebendo um produto que ele resolve o problema e ainda o amparo, né, durante aí uma sessão com a gente para para te ajudar no processo de iniciar a tua implementação. Porque às vezes, né, Alisson, o problema não é ter ou não ter o playbook, às vezes é a pessoa se convencer que ela precisa fazer. E para isso, essa sessão de mentoria também ajuda bastante. Eu acho que essa é a dica que vai fechar aqui com chave de ouro, né, a nossa ideia. Não, fantástico. Gente, foi muito legal o papo. E eu queria encerrar, a gente tem aquela brincadeira final, que é né, o que o dono pode, o que o dono não pode. Né? Mas eu quero perguntar aí para vocês, o que o dono, claro, a gente tá falando em vendas hoje, né? O que o dono precisa? E aí, Malê? Quer responder? O dono precisa ouvir com muita atenção e carinho tudo que foi dito neste podcast aqui, nesse nosso episódio, e partir para a ação. Essencialmente é baixar o playbook de vendas e começar o processo com a gente. Vem com a gente que vai dar bom. A verdade é simples, tá? Ou você estrutura vendas com método ou continua torcendo no final do mês, né? E torcida, meu amigo empresário, não paga boleto, tá? Basicamente é isso. Sensacional. É isso aí. Muito bom, muito Muito bom bom. sempre estar com vocês aqui. Espero que vocês aproveitem os conteúdos aí, coloquem em prática. Incrível. E vamos em frente aí. Vamos crescer vendas de forma estruturada e com vendas previsíveis. Sem dúvida. É o sonho de todo empresário, né? É isso, gente. Muito obrigada por estar até aqui, né? Nesse vídeo. E até esse momento do vídeo. E aproveite, ative o sininho, compartilha com aquele empresário que reclama todo final de mês. Não atingi meta. Isso aqui é ouro, vale ouro. Compartilha com aquele empresário, curta, já assine o canal para que você possa receber os novos episódios aqui semanalmente, toda segunda-feira às 20 horas, um novo episódio para você.
E tá sendo incrível, porque cada empresário que vem trazendo insights poderosos e, às vezes, o insight que você ouve ali de um empresário ajuda você no seu negócio aqui naquele determinado momento. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Ricardo, Alisson, e até o próximo O Dono Pode. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.